Que privilégio poder chegar até você para mais uma edição do Falando ao Coração, o nosso programa abençoado de cada dia. Quero viver com você meia hora. Nesta meia hora eu quero orar, eu quero ministrar a palavra, eu quero compartilhar um testemunho, eu quero contribuir para que você possa chegar mais perto de Deus, conhecê-lo melhor e servir a Ele com alegria e compromisso. Porque na vida cristã é assim. Nós temos Deus que nos ama, temos Deus que nos protege, temos Deus que nos guarda, temos Deus que nos guia, mas precisamos também nos entregar a Ele para dizer: eu creio na Tua palavra, eu confio nas Tuas promessas, eu te sirvo com alegria, dou testemunho da Tua presença na minha vida e quero cada dia honrá-lo como Deus e Senhor do meu viver. Este compromisso com Deus faz toda a diferença no nosso dia a dia. No transcorrer do programa, eu vou fazer 2 orações. Na primeira, eu vou pedir a bênção da recompensa na vida de todos vocês que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. Se você ainda não me ajuda, eu convido você a vir somar comigo nessa tarefa evangelística e missionária que fazemos aqui no Falando ao Coração. A segunda oração que eu faço é a oração do altar da intercessão. Eu dou a oportunidade para você colocar o seu nome no altar. Veja aí na tela 2 telefones, um deles é o nosso fixo, o outro é o nosso WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, manda mensagem por escrito, pedindo para colocar o seu nome, ou o nome de alguém, no altar da intercessão, e deixa Deus fazer esta obra importante e gloriosa na vida de cada um. Deus tem sempre coisas novas para nos proporcionar. Além das 2 orações, eu vou ministrar uma mensagem bíblica e também compartilhar um testemunho no programa de hoje. Mas eu quero convidar você para nos conhecer melhor vindo aqui na Igreja Betel. Neste domingo, nós temos 2 cultos. O primeiro às 10 da manhã, o segundo às 7 da noite. Ter você conosco, vivendo estas bênçãos preciosas que aqui nós estamos desfrutando, vai ser um privilégio. Então convido você, escolha o horário da manhã, 10 horas, ou o horário da noite, 7 horas, e venha participar conosco destas bênçãos gloriosas que Deus tem derramado aqui na Betel. Aqui nós temos espaço para as crianças, nós valorizamos as nossas crianças, temos espaço para os nossos adolescentes. Você tem filho ou filha adolescentes, então não deixe de trazê-los, porque eles vão gostar. O adolescente chega aqui e não sai mais. Ele gosta tanto que ele quer vir todos os dias. Eu tenho alguns pais aqui que trouxeram os adolescentes e aí não tiveram outra alternativa a não ser acompanhá-los sempre. Então, quero dizer a você que aqui nós valorizamos os adolescentes também, porque sabemos que eles são os jovens de amanhã, os adultos de amanhã, os pastores de amanhã, os profissionais de amanhã. Então, tudo começa na base, e essa base é muito importante para a criança, para o adolescente, para o jovem, para a família e também para os idosos. Nós valorizamos tanto a todos que nós temos culto aqui de criança, temos culto de adolescente, temos culto de jovem, temos cultos para os 60 a mais. Então, todos têm a oportunidade de viver momentos diferenciados na presença de Deus e desfrutar de tanta alegria, de tanta paz e de tantas bênçãos que o Senhor Deus nos proporciona. Conto com vocês aqui. Nosso endereço é Setor Bueno, na Avenida T3, esquina com a T8, lugar de adoração, lugar de comunhão, lugar de alegria, porque Deus nos dá as bênçãos e nós somos felizes com estas bênçãos nas nossas vidas. Mas eu quero também dizer a você que, através do Falando ao Coração, nós estamos proporcionando a oportunidade para que o povo possa conhecer mais a Deus e viver mais perto dele. Temos as campanhas dos Salmos, toda segunda-feira eu anuncio o Salmo de campanha da semana, já estamos com 1052 semanas, 1053 semanas propondo aqui as campanhas dos Salmos. E segunda-feira próxima, aqui no programa,
você vai conhecer o salmo que será o salmo da próxima semana. Toda semana tem um salmo especial para ser lido, para meditar nele e para sermos ricamente abençoados através das suas palavras. Conto com você em tudo aquilo que nós fazemos aqui no Falando ao Coração. Deus tem sempre coisas novas e preciosas para nos proporcionar. Quero então fazer a primeira oração do programa de hoje. Você ora comigo? Senhor Deus e Pai, obrigado por todas essas pessoas que estão agora sintonizadas no Falando ao Coração, vivendo comigo esta obra muito importante de fé, de alegria e de comunhão. Peço uma bênção especial na vida de todos, especialmente na vida dos que, me ajudando financeiramente, manter este programa no ar, estão viabilizando esta obra evangelística e missionária. Recompensa, Senhor, cada contribuinte. Cada um dá aquilo que pode, dentro daquilo que o próprio coração determina. E assim tem sido, ó Pai, parceiros importantes para que esta obra continue a sua história linda e maravilhosa, que já passa de 21 anos. Pai, ser como todos os nossos contribuintes, é no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Eu quero ler com você agora um testemunho. Eu sempre recebo aqui testemunhos de pessoas que, de alguma forma, foi alcançada pela bênção divina e, dessa forma, tenho o prazer de compartilhar com todos vocês, com todos nós, aquilo que alcançou em Deus. É sempre bom nós aprendermos a testemunhar as bênçãos de Deus na nossa vida. O testemunho de hoje é de Divina Alves de Moraes. Ela mora em Goiânia. Diz assim: prezado pastor Gentil, estou muito feliz em poder participar do programa Falando ao Coração. Sou parceira do Falando ao Coração há mais de 15 anos. Olha só, mais de 15 anos. Participo do altar da intercessão diariamente e também das campanhas dos salmos. Deus tem feito maravilhas em minha vida e em meu lar. Quero hoje testemunhar algo incrível que Deus operou na minha vida. Há 2 meses atrás estava em casa tranquilo, desfrutando do aconchego do lar, sentada ali distraída. Tinha em mãos um palito de madeira e, brincando com aquele palito, passando pela orelha, ele quebrou uma pontinha dentro do meu ouvido. Brincadeira séria, hein? Fiquei preocupada, com razão. Começou então um zumbido sem fim. Tinha que ir ao médico para retirar aquele objeto do meu ouvido. Mas temia muito. Fui para a oração, e a oração no altar da intercessão. E pedi, nesta oração, a Deus que me socorresse e que eu ficasse livre daquele zumbido horrível. Um dia, passei a unha dentro do meu ouvido e facilmente aquele pedaço de palito saiu, aliviando toda a dor e todo o zumbido. Deus operou o milagre em minha vida. Aleluia, diz a nossa irmã divina. Para muitos, esse testemunho pode ser algo simples, mas só eu sei o quanto sofri e o quanto o socorro de Deus foi maravilhoso em minha vida. Pelo que louvo o seu santo nome diariamente em gratidão pelos seus feitos no meu viver. Vale a pena servir a Deus e andar em seus caminhos. Ele cuida dos seus, nos mínimos detalhes. Glórias a Deus. Agradeço ao Falando ao Coração, que me leva a ter experiências como essa. Nesse programa sou levada todos os dias a buscar o Senhor, assim viver o sobrenatural. Deixo a todos o meu abraço de gratidão e ao meu Deus dedico toda a glória e toda a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Divina Alves de Moraes, aqui de Goiânia. Graças a Deus, irmã Divina, pelo seu lindo testemunho. E cada um de nós, nas coisas pequenas ou nas coisas grandes, devemos sempre declarar que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre e que a sua graça é infinita e que Ele realiza coisas grandes e portentosas no viver de todos nós que nele cremos e que nele confiamos. Deus tem sempre algo grande e precioso para nos proporcionar e quer proporcionar a você também. Daqui a pouco, no final do programa,
eu vou orar no altar da intercessão. Coloca a sua fé em ação. Na hora da oração, às vezes, as pessoas colam a mão delas, porque eu estendo a minha mão ungida no vídeo, as pessoas colam a mão dela na mão da minha mão, aqui na minha mão, e nós vamos orar juntos com muita fé, e Deus vai operar poderosamente milagres e maravilhas. Creia, Deus pode mais do que imaginamos ou calculamos, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Quero neste instante ler com você um versículo bíblico e meditar numa passagem que Deus tem colocado no meu coração. Está em Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 4. Eu quero ler o versículo 14, que diz assim: o semeador semeia a palavra. Aqui eu tenho 3 figuras. Tem a figura do semeador, tenho a figura da semente, e essa figura da semente é a palavra de Deus. Então eu tenho um semeador que lança a semente e que colhe, porque a semente é perfeita, maravilhosa e gloriosa, porquanto ela é a palavra de Deus. Este versículo está inserido na explicação dada pelo próprio Senhor Jesus sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador, muito conhecida, mas importante para nós entendermos o nosso papel como semeadores, porque o cristão é um semeador da palavra. O cristão, quando fala de Jesus, está semeando a palavra de Deus, está ministrando a bênção divina, está levando aos corações o propósito de Deus na vida de cada pessoa. Então isso é semeadura. Mas Jesus, quando contou a parábola do semeador, ele disse que o semeador saiu a semear. E ele pegou a semente e uma parte que ele lançou caiu no terreno duro, terreno à beira do caminho. A outra parte da semente caiu no terreno que tinha pedras. Era um terreno que era raso, porque tinha laje ali por baixo. A outra parte da semente caiu no lugar que havia espinheiros. Então era um terreno ocupado. E a outra parte caiu no terreno bom. Aquela parte que caiu no terreno bom, germinou, cresceu e deu frutos, e frutos bons, e muitos frutos. Então nós entendemos que existe no processo da semeadura vários terrenos que nós estamos semeando. Tem o terreno duro, beira do caminho, tem o terreno raso, com laje por baixo, tem o terreno ocupado, onde tem espinhos, e tem o terreno bom. Qual terreno nós vamos escolher? Às vezes, para chegar ao terreno bom, nós precisamos passar por estes terrenos que não são tão bons. Porque o terreno duro, o passarinho vem e come a semente. O terreno raso, o sol vem e mata a planta. O terreno ocupado por espinhos, o espinho cresce mais, sufoca a planta e ela morre. Então resta-nos o caminho bom, ou o terreno bom. E é aí que nós devemos concentrar a nossa semeadura. Mas às vezes, nós só vamos perceber que o terreno é bom depois de feita a semeadura. Significa que nós devemos semear a semente em todos os lugares. Se pudéssemos escolher, claro que a lógica seria escolher o terreno bom para não ter perca de tempo com o terreno duro, o terreno raso, o terreno ocupado. Seria a semeadura no terreno bom. Mas às vezes os nossos olhos naturais não conseguem escolher, fazer essa escolha. Então nós lançamos a semente. Então quando Jesus disse o semeador saiu a semear, ele explica depois que a semente é a palavra. Então aqui eu estou falando de alguém que semeia a palavra de Deus, palavra que salva, palavra que alegra, palavra que fortalece, palavra que abençoa, palavra que direciona, palavra que sustenta, palavra que dá o crescimento da nossa fé, palavra que nos motiva e nos leva a ter um compromisso real com Deus. Então precisamos observar que a palavra tem todo esse poder, toda esta capacidade de operar na nossa vida de maneira especial. Por isso,
Devemos amar a Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra de Deus. E nenhum livro pode substituir a palavra de Deus. Tem livros, claro, que nos ajudam a entender a palavra, nos ajuda a compreender a palavra, mas tem outros livros que eliminam a palavra, ou seja, propõem situações ou coisas que não conferem com a palavra. Então, tudo aquilo que falar para você, que não estiver de acordo com a palavra, você pode rejeitar, porque não será a palavra de Deus falando com você. Porque tudo aquilo que concorda com a palavra, eu tenho certeza que veio de Deus, e isso só contribui para o nosso próprio bem. Então vamos observar. O semeador, quem é? Sou eu, é você, nós os cristãos estamos semeando a palavra. O semeador da palavra são aqueles que um dia foram semeados, deixou Cristo nascer em suas vidas e agora querem dar continuidade a esse processo importante da semeadura. Então começa por aí. Para que cada um possa ser um bom semeador, precisa primeiro receber a semente. Essa semente importante que vai germinar nos corações, vai tornar-se numa planta frondosa e vai dar muitos frutos. Como posso saber se eu tenho sou esta árvore frutífera? É pelo fruto que se conhece a árvore. Jesus chegou a dizer isso. Pelo fruto se conhece a árvore. É claro, se você pega uma fruta de uma árvore, você vai experimentar essa fruta. Ou ela é venenosa, ou ela é saudável. Ou ela é azeda, ou ela é doce. Ou ela traz benefício, ou não traz benefício algum. Assim, todas as pessoas se tornam em árvores. E aí você vai observar quem é que está dando fruto bom, fruto desejável. É aquele que teve a sua vida transformada, a sua natureza ruim foi mudada, e ele foi enxertado na árvore verdadeira para que ele possa, assim, produzir bons frutos. E aí, esse está devidamente preparado para ser um semeador de boas sementes. Mas mesmo assim, ao semear a boa semente, vai acontecer de encontrarmos terrenos variáveis. Tem aquele que é como um terreno duro, ele não recebe. Você semeia, você insiste, você fala, você prega, você mostra a verdade e ele permanece estático. Ele não quer receber, é um terreno duro. Tem aquele que você chega e lança semente, ele recebe e você diz, isso aqui vai ser um cristão forte, vai ser um cristão verdadeiro. Mas ele tem pedra lá no coração, e a semente vem, de início faz até uma boa obra, às vezes ele vem até na igreja, às vezes ele até se batiza e tal, mas depois desaparece, porque tinha pedra, e a árvore, a planta não prosperou. Mas tem aquele que ele tem muitas coisas na vida, ele tem filosofias, ele tem religiões, ele tem teorias, ele tem achismos, ele tem tantas coisas, e a semente é mais um que chega para ele. Mais uma doutrina, ou um ensinamento, ou um propósito que chega na vida dele. E ele fica comparando um com o outro, e fica nessa eterna comparação, de forma que a planta não prospera. Mas tem aquele que é o terreno bom. Ele pode ter, às vezes, por um momento, a dureza do coração, pode ter por um momento a rasura do terreno que tem a laje, pode ter por um momento as filosofias e teorias, mas ele deixa tudo isso de lado e diz, agora sim, eu peguei a boa semente, eu encontrei o verdadeiro caminho, eu estou na teoria certa. E aí ele abraça o cristianismo como a sua regra de fé, como sua filosofia de vida e passa a ser um cristão frutífero. Tem aqueles que produzem mais frutos, aqueles que produzem menos frutos. Por isso, aquele que semeou a semente no terreno bom, diz que colheu 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. Porque a produção de frutos na obra de Deus
ela é diferente de um para o outro. Um produz mais frutos, outro produz menos frutos. Mas cada um produzindo fruto está dentro do propósito divino. O que não vale é não produzir fruto algum. Então cada um precisa ser uma árvore frutífera. E se vai produzir mais ou menos, isso não faz parte da nossa avaliação. O que nós podemos até chegar a uma conclusão que eu posso melhorar. Se eu posso melhorar, eu posso produzir mais. Mas quando começa já produzindo 30 vezes mais, já é um bom índice, já é um bom resultado. 60 vezes mais, olha, dobrou. 100 vezes mais, praticamente triplicou em relação àquele que produzia 30. Então nós precisamos de entender que a semente é boa. Isso aí não tem o que discutir. Porque o texto está dizendo, o semeador semeia a palavra. O semeador pode não ter o conhecimento necessário dos terrenos, pode não ter a capacidade de avaliação necessária dos terrenos, porque quem nós olhamos é o exterior, ou seja, o semeador vê o exterior, mas Deus vê o interior. Então nós levamos a semente. Então não vou reter semente para quem quer que seja. Encontrei com uma pessoa, tive a oportunidade de semear na vida dela, eu vou semear. Se ela é terreno duro, terreno raso, ou terreno ocupado, ou terreno bom, só o tempo vai dizer. Então eu vou esperar o resultado daquela semeadura. Por isso nós precisamos de entender que a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não tem caruncho, a palavra de Deus, ela não está murcha, a palavra de Deus não está vencida, porque tudo nesta vida tem data de vencimento, a palavra de Deus nunca está vencida, está sempre atualizada, porque a própria Bíblia diz que todas as manhãs Deus renova a sua palavra. Então qual que é o vencimento da palavra? O vencimento dela é hoje. Mas e amanhã? O vencimento dela será amanhã. Porque a palavra vale para o dia em que ela é lida, vale para o dia em que ela é meditada, vale para o dia em que ela é recebida. E todos os dias a palavra é nova nos nossos corações. E aí nós precisamos entender que essa é a semente que nós temos que lançar. Tem gente lançando a semente do conflito, tem gente lançando a semente da porfia, tem gente lançando a semente da inveja, tem gente semeando a semente do mal. Aí nós precisamos entender que existe uma semente boa, e esta é a que nós devemos semear. Então nós devemos deixar as outras sementes de lado e dizer, eu vou semear somente a semente boa. E todos os dias eu vou controlar o meu pensamento para desejar só coisas boas. Eu vou trabalhar as minhas emoções para que na hora do conflito, da dificuldade, eu não venha dizer bobagem, mas eu venha dizer coisas que edificam. E aí eu vou trabalhar para que a semente que eu semear seja verdadeiramente a semente da palavra. Isso é com exemplo de vida, isso é com comportamento, isso é com palavras, isso é com atitudes que possam demonstrar que nós tivemos a nossa vida transformada pelo poder do Evangelho. O apóstolo Paulo, falando sobre o Evangelho, disse, olha, se existe uma coisa que eu não me envergonho, é do Evangelho de Cristo. Por que Paulo não se envergonhava do Evangelho de Cristo? Porque ele mesmo responde, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Seja ele do nível que for, da cultura que for, da origem que for, a palavra tem poder na vida dele. Tanto é que quando Jesus estava no mundo, ele pregou o evangelho a todos. Ele pregou para um Zaqueu, que era chamado por todos de ladrão. Ele pregou para um Bartimeu, que era visto por todos como um pobre, deficiente visual, e que vivia a pedir esmolas. Ele semeou a semente para um Nicodemos, que era um príncipe, um mestre na sua terra. Ele semeou a semente. Ele semeou a semente para uma mulher adúltera que estava a prestes a ser executada pelos homens por causa dos seus erros, com pedradas na vida dela. Ele semeou e os homens não tiveram coragem de atirar as pedras nela, porque ela foi transformada e a partir daquela hora ela passou a ser uma nova criatura. Ele semeou na vida de uma samaritana que não tinha comunicação com o povo que estava acompanhando Jesus, que era o povo judeu, mas Jesus semeou na vida dela e ela tornou-se numa semeadora em potencial. Então veja, o poder do Evangelho é transformador.
O poder do Evangelho muda as naturezas, muda os destinos, muda os rumos, muda as situações na vida de cada pessoa. E nós precisamos semear justamente o poder do Evangelho. Eu nunca esqueço, eu era menino, morava em Anápolis, e os evangélicos reuniram para fazer uma distribuição de Novos Testamentos no dia da Bíblia. E nós, os meninos, fomos ajudar os adultos. De que forma? Nós fomos para vários pontos da cidade e cada ponto fazia pequenos paraquedas de papel, com linhas, para colocar na ponta um Novo Testamento, e no dia da Bíblia o avião sobrevoou a cidade e foi jogando aqueles paraquedas com o exemplar do Novo Testamento. Foi uma festa linda, uma festa bonita, e nós com muita alegria estávamos fazendo aquilo, porque nós queríamos semear. Tinha ali meninos, tinha adolescentes, tinha jovens, tinha adultos, tinha idosos, todos com o mesmo propósito, porque o semeador não está limitado a uma idade. Tem alguém que, não, eu já passei da época de semear, estou agora idoso, eu vou... Não, ninguém passou da hora. E ninguém ainda não chegou a hora. A criança deve aprender a semear, o jovem deve aprender a semear, a família deve aprender a semear, o idoso deve aprender a semear, porque nós semeamos a boa semente. E boa semente porque é a palavra de Deus, palavra que não caruncha, palavra que não vence, palavra que não perde a sua capacidade de germinar, palavra que é capaz de frutificar. Então nós temos esta palavra e devemos ministrá-la por onde formos e por onde andarmos. Não esqueça, a semente é a palavra e o semeador sou eu, é você, somos nós. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, com essa mão estendida no vídeo, eu quero ministrar na vida de todos vocês. Oremos com fé. Senhor Deus e Pai, é na autoridade do nome de Jesus, este nome que é sobre todo o nome, que eu quero ministrar na vida de cada uma dessas pessoas a bênção, o privilégio, a oportunidade de todos serem semeadores da boa palavra, a palavra que alegra, a palavra que fortalece, a palavra que renova, a palavra que direciona, a palavra que aviva, a palavra que transforma. Ser com todas estas pessoas onde elas estão. Ministro, Pai, sobre todas elas a graça do Senhor que salva. Ministro sobre todas elas o poder do Senhor que opera milagres. Ministro sobre elas, Senhor, as ações do Senhor que abrem portas na vida daqueles que creem. Ser com todas estas pessoas, Pai, no nome de Jesus eu te peço. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você. Fica na paz do Senhor Jesus. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Fiquem na paz do Senhor Jesus e digam comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.